Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vem aqui apresentar o trabalho de circuitos eletrônicos, sendo os tópicos de o que é corrente alternada, o que é o capacitor, o que é o indutor, por que em nossas residências a tensão é alternada e o que é reatância. Bom, o que é uma corrente alternada? Primeiramente, o que é uma corrente? É o movimento dos elétrons. Por que ela se classifica como corrente alternada? Porque existem dois tipos de corrente, a contínua, que é quando os elétrons se movimentam em apenas uma direção, e a corrente alternada, que é quando eles vão e voltam. Como assim vão e voltam? É como se, quando jogados num gráfico, eles partissem do ponto zero, atingissem um ponto máximo, depois voltassem para o ponto zero, atingissem um ponto mínimo, que seria ao contrário do ponto máximo, e depois atingissem o ponto zero, assim como mostrado na imagem, né? Bom, então basicamente uma corrente alternada, a gente vai ter ela muito em motores elétricos, ela vai ser muito usada para transmissão de energia elétrica e também em motores elétricos. Bom, a parte dos capacitores, né? O que é um capacitor? Um capacitor é uma forma de se guardar energia. Basicamente, quando conectado a uma fonte de tensão, ele vai ficar com a mesma tensão da fonte. E para um capacitor existir, a gente precisa de três conceitos mínimos, que é a capacitância, é o que a gente precisa saber para usar o capacitor. É a capacitância, que significa o quê? A quantidade de energia que ele pode armazenar, a tensão máxima, que é a tensão máxima que a gente pode botar para ele não explodir ou queimar, e não tem problema a gente botar, vamos supor que seja uma tensão máxima de 10, a gente não tem problema botar uma tensão de 5, não existe esse problema, a gente só não pode botar mais. E também tem os tipos de capacitor, onde cada um é usado para um tipo de serviço, porque existem capacitores maiores, que resistem a mais tensão, e capacitores menores, que consequentemente guardam menos energia, mas a tensão deles é menor. E bom, os capacitores eles são comparados às pilhas ou às baterias, porém as baterias elas guardam energia de forma química, diferente dos capacitores. O capacitor, ele, mesmo sendo do mesmo tamanho de uma pilha, ele geralmente guarda muito menos energia, porém ele é muito mais durável e pode ser usado muito mais vezes do que uma bateria. Isso significa que ele demora muito mais para estragar. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Estou aqui para falar sobre as minhas partes no trabalho e eu vou começar pelo tópico de indutores. Bem, indutor também são chamados de solenoides ou bobinas. São dispositivos elétricos passivos que podem armazenar energia gerada em um campo magnético formado a partir de uma corrente alternada. Existem vários tipos, cada um específico ao seu modo. Bem, este componente é usado em circuitos elétricos, eletrônicos e digitais, para armazenar energia por meio de um campo magnético. Indutores são usados para evitar mudanças de corrente, formar transformadores e filtros, para remover sinais de alta frequência, ou seja, filtros passa baixa. Entrando no tópico das residências agora. Bem, é comum nas residências porque a corrente alternada é fácil de gerar uma voltagem muito mais alta do que a energia contínua. E quanto maior a voltagem, mais longe a energia pode chegar, assim não há tanta perda ao longo do caminho. Se a voltagem nas casas for contínua, seria necessário uma usina por bairro, por conta da alta perda de energia e da alta demanda de uso. O problema da corrente alternada é ser fatal, então a voltagem é reduzida em 127 e 220 volts. Agora entrando ali no tópico da reatância. A reatância é a resistência natural dos indutores ou capacitores às mudanças na corrente e na tensão de um circuito de corrente alternada, respectivamente. É dado em ohms e junto com a resistência constitui o tamanho da impedância. É dividida em reatância indutiva, originada de indutores e capacitores. Às vezes, este é um fenômeno elétrico indesejado inerente ao circuito, mas também tem aplicações em capacitores e correntes DC ou AC. Para evitar sinais indesejados ou correntes suaves,
para evitar ondulações de tensões. Agora, na parte do trabalho ali da primeira lei e da segunda, eu vou falar sobre a primeira. Bem, de acordo com as leis de Kirchhoff, a soma de todas as correntes que chegam a um nó do circuito deve ser igual à soma de todas as correntes que deixam esse mesmo nó. Se aplica aos pontos do circuito onde a corrente elétrica se divide, ou seja, nos pontos de conexão entre 3 ou mais condutores. Essa é a lei, uma consequência do princípio de conservação da carga elétrica. Segundo ele, independentemente de qual seja o fenômeno, a carga elétrica inicial sempre será igual à carga elétrica final do processo. Bem, agora no vídeo está a exemplificação da primeira lei, onde I1, I2 e I3 estão dentro de um nó. Podemos ver que I3 está saindo do nó. Isso é a primeira lei, onde I3 equivale à soma de I1 mais I2. Isso pode acontecer com muito mais correntes dentro de um mesmo nó. No entanto, o princípio e a regra são os mesmos. Para a resolução, claro que na prática, somado a outros fatores, isso se torna muito mais complexo, assim como estudamos na aula e vimos que pode ter diversas correntes dentro de um mesmo nó. Porém, as circunstâncias tornam as coisas mais difíceis. Já a segunda lei de Kirchhoff implica que, em uma malha, a soma das tensões é sempre igual a zero. Bom, e o que é uma malha no circuito? Uma malha, ela se identifica por um circuito fechado por onde circula uma corrente, né? Conforme a gente viu nas aulas, a gente sabe que a gente para definir como se fossem vários tipos de corrente, I1, I2 e I3. Por onde circula a corrente 1, por exemplo, ali no desenho, na malha A, aquilo ali seria por onde circula a corrente 1, entre a fonte, né, o resistor R1 e o resistor R2. Aquilo ali seria a primeira malha, ou a malha A. E aquela malha, ou aquele quadrado entre o R2 e o resistor R3, seria chamada de malha 2, ou malha B. E o circuito total, se a gente ignorasse o resistor R2, seria a malha C, como a gente pode chamar. Isso é usado para resolver alguns tipos de exercícios, e a gente aprendeu como chamado de supermalha, que é onde a gente tem que às vezes ignorar um componente para poder resolver o resto do circuito. Bom, a segunda lei de Kirchhoff, para a gente resolver ela, ali como mostrado no exemplo, a gente tem que primeiro definir o sentido por onde a corrente vai fluir, né? Ali no exemplo 2, onde a gente tem a fonte, o resistor R1 e R2, a gente primeiro vai definir o sentido da corrente, né? Depois de definido o sentido da corrente, com base na fonte, ou pode ser em outras partes, mas na fonte eu prefiro fazer pela fonte, a gente define o positivo e o negativo de todos os outros componentes da malha, né? Ali onde foi o R1 e o R2, foram definidos o lado positivo e negativo, mesmo sendo resistores. A partir disso, a gente tem que somar tudo, né? E essa soma vai resultar igual a zero, assim como diz na lei, que a soma de todas as tensões, a gente vai somar todas as tensões e vai botar que são iguais a zero, assim como diz na lei. Ali como é mostrado no exemplo, depois de feita a conta, pode-se ver que vai sobrar 4 volts em cima do resistor R1 e 8 volts em cima do resistor R2. Por eles estarem em sequência, a gente pode só somar eles em série, que dariam 12 volts, né? Menos os 12 volts da fonte. Por que menos 12? Se a gente seguir o sentido horário a partir da fonte, a gente vai chegar atrás da fonte, né? Então, como o sentido que a gente definiu está entrando atrás da fonte, ou seja, do lado negativo, por isso que na conta ela é menos 12 e não mais 12, né? Se a gente definisse o sentido contrário, o que ia acontecer é o quê? A gente teria menos 12 volts dos resistores, porque estaria entrando por trás dos resistores, e mais 12 da fonte, o que também resultaria em zero.
E isso confirma a segunda lei de Kirchhoff. Mas o Gal viu meu nome e marcou, e ao vivo me taxou. Tô banido do chat, só falei verdade, não cabia no tablet, cabeça é diferente, parece o Megamente. Ah, tá banido. Resolução é baixa, da tela ela passa, esperei o mês inteiro, juntei um dinheiro, agora tá bacana, comprei um projetor.